Bem-vindos a mais um episódio da nossa saga Desvendando o Mistério. E se eu te contar que, biblicamente falando, existem evidências dos nossos criadores celestiais, de Anunnaki? Evidências de que não fomos criados por um único ser e que o nome Yahvé, ou Javé, foi apenas um deles, o que nos dá indícios de uma raça superior, um grupo. Viaje comigo em mais este episódio, nas entrelinhas do tempo e do mistério. Essa teoria partiu de uma análise dos textos do Velho Testamento. Mauro Biglino não é um teólogo, nem um médium, tampouco um místico. É um tradutor que atuou por 20 anos na tradução dos textos antigos pela editora Vaticano. Mas, ao traduzir literalmente os textos originais do Antigo Testamento hebraico, ele reescreveu o alicerce das 3 grandes religiões monoteístas e foi chamado de herege, mentiroso e perigoso. Mas o que ele fez foi apenas ler o que estava escrito, sem filtros. Ao se debruçar sobre a Torá hebraica, Biglino começou a questionar o uso da palavra Elohim. Esse termo, tradicionalmente traduzido como Deus, está no plural, literalmente os que vêm do alto. E Biglino fez uma pergunta simples, mas devastadora. Se o texto diz, nós faremos o homem, por que ignoramos o plural? E mais, quem são esses nós? Ao comparar com os mitos sumérios, a ligação é imediata. Na epopeia de Atrahasis, nas tábuas de Nippur, nos textos sobre Enki, encontramos o mesmo padrão. Seres que vêm dos céus, com aparência e emoções humanas, que criam o homem como operário. Nos 2 relatos, Bíblia e mitos mesopotâmicos, o homem nasce de uma mistura entre matéria da terra e essência dos deuses. Ou, como diz Biglino, DNA divino inserido num corpo de barro. Isso não soa como criação mística, isso soa como engenharia genética. Para Biglino, a serpente do Éden não é o mal, ela é talvez o portador da consciência. O agente que tenta devolver ao mundo o conhecimento que lhe foi negado pelos criadores. Um padrão que ecoa em outras culturas. Prometeu, que rouba o fogo dos deuses. Enki, que ajuda os humanos a escapar do dilúvio. São sempre os mesmos arquétipos. O criador rígido, controlador. O rebelde, transgressor, libertador. Biglino nos convida a reler as Escrituras como relatos técnicos, não alegorias espirituais. A Arca da Aliança, um artefato tecnológico. As colunas de fogo e nuvens da glória, veículos. O Monte Sinai, uma base operacional. Ele não afirma que tudo isso é verdade. Ele afirma que, ao pé da letra, é isso que o texto diz. A espiritualização veio depois, fruto da doutrina, da liturgia e do medo. E o mais inquietante é que, ao cruzar com os mitos dos Anunnaki, com os relatos dos vigilantes do livro de Enoque e até com os evangelhos gnósticos, a mesma narrativa se repete. Seres do alto, criação do homem, interferência genética, controle do conhecimento e uma constante guerra entre liberdade e obediência. Mauro não tenta te converter. Ele tenta te libertar da ideia de que tudo o que te contaram era a única versão possível. E talvez, no fim, ele esteja dizendo apenas uma coisa: a fé cega é o último grilhão da humanidade, e o conhecimento esquecido é a chave que ainda pode nos libertar.
O trabalho de Mauro começa com uma frase direta: a Bíblia não é um livro religioso. É um livro de contratos, de guerras, de hierarquias e de tecnologia avançada mal compreendida. Para ele, a maior fraude está nas traduções adaptadas, feitas não para informar, mas para doutrinar. Vamos aos fatos. A palavra Elohim, o plural, está lá, presente em passagens como façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Traduzido como se fosse um Deus único. Mas Mauro aponta que os rabinos antigos sabiam que se tratava de uma pluralidade e optaram por não explicar. Paralelo direto com os Anunnaki, que também são um grupo, com líderes como Enki, Enlil, Marduk. A criação do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe às narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Mauro desmistifica isso. A palavra fôlego, neshma, pode significar sopro, mas também pode ser entendida como emissão, programação, ordem vital. Ele sugere que este sopro seria uma ativação genética, como um protocolo que dá consciência e funcionalidade ao ser humano. De novo, os sumérios já falavam disso 2000 anos antes, com o mito da criação do homem a partir da mistura de barro e essência divina. Javé, o Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Êxodo 25. Para Biglino, isso não é comportamento de uma entidade onipotente e amorosa. É a linguagem de um líder territorial que não quer perder seus súditos para outras potências. No Antigo Testamento, Javé vive em guerra com os outros deuses, exige sacrifícios, impõe medo e se comporta como um general. Comparável ao perfil de Enlil, o comandante rígido dos Anunnaki. A Arca da Aliança, tecnologia mal compreendida. A glória do Senhor apareceu em uma nuvem, e dela saiu fogo, e os que tocaram a arca morreram. Biglino propõe que a arca seria um objeto tecnológico altamente radioativo, não um símbolo místico. Seu design, descrito com precisão: ouro, medidas exatas, querubins como antenas. Em textos sumérios, há objetos chamados de Me, artefatos de poder tecnológico que controlavam leis e funções sociais. A arca seria o equivalente hebraico. O pecado original, o despertar proibido. A serpente disse: se comerem da árvore do conhecimento, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Gênesis 3:5. Biglino coloca essa frase como a mais reveladora da Bíblia. A serpente não mente. Ela revela que há um conhecimento negado. Javé teme que o homem se torne igual a ele. Então os expulsa do Éden. Isso ecoa no mito de Prometeu, em Enki salvando os humanos e no arquétipo de Lúcifer, o portador da luz, o conhecimento roubado. Logo concluímos que Biglino não pede fé, ele oferece evidência linguística. Para ele, as escrituras não são sagradas, são relatórios de gestão territorial. Os mandamentos, um contrato, o Éden, um laboratório, Javé, um comandante genético, e o homem, um experimento ousado que saiu do controle. Por isso, até hoje somos caçados por esse segredo, porque a liberdade, quando nasce do conhecimento, é a única coisa que os deuses jamais quiseram que tivéssemos. Vamos agora correlacionar os livros apócrifos e o estudo que Mauro
nos revela. Os textos apócrifos são os arquivos suprimidos da humanidade. O que foi retirado da Bíblia revela mais sobre a verdade do que o que nela ficou. Eles falam de seres que descem, se apaixonam, ensinam, castigam, criam e, por fim, desaparecem. Seres que não pedem fé, pedem obediência. O mesmo padrão se repete na Torá, nas tábuas sumérias, no Evangelho de Tomé, no livro de Enoque. É a mesma história contada com máscaras diferentes. O homem criado por outros seres, o conhecimento negado e uma guerra antiga entre o saber e o poder. Desde as areias da Suméria até os altares modernos, as narrativas foram reescritas, as figuras trocadas, os nomes modificados, mas os arquétipos permanecem os mesmos. Criadores, rebeldes, objetos de poder. Em cada cultura, em cada escritura, em cada dogma, a mesma estrutura oculta persiste, como se a humanidade fosse prisioneira de uma história repetida, contada com outras máscaras. Mauro abriu o texto original e leu, sem filtros, sem fé, sem medo. O que encontrou não foi um Deus espiritual, mas um grupo de seres que agiam, interferiam e controlavam. Os apócrifos reforçam, os mitos ecoam, a ciência começa a pressentir. E se não estivermos sozinhos? E se nunca estivemos? E se nossos criadores ainda estão nos observando? Essa é a pergunta que paira entre as entrelinhas das escrituras, das tábuas milenárias, dos pergaminhos rejeitados. E essa é a pergunta que agora você também carrega. Não porque eu te disse, mas porque de fato você também sentiu. Porque dentro de você a dúvida também existe. Nos siga para mais vídeos. Curta, compartilhe, comente o que você pensa, o que você acha. E até o próximo episódio de Desvendando os Mistérios nas Entrelinhas do Tempo.